Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 81ª aula de estudos da obra A Gênese, de Allan Kardec. Meu nome é Marcos Venício e eu convido você a passar aqui, em média, 1 hora, debatendo esse assunto que pauta a ciência e pauta o espiritismo. Portanto, assuntos fascinantes, importantes, relevantes para a vida. Você que está aqui, então, é porque realmente se interessa por esse assunto. Seja muito bem-vinda, então, muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever no canal, se por acaso você ainda não for inscrito ou inscrita, deixe o seu gostei, isso é muito importante. Mas também não se preocupe se ao final do vídeo você não gostou, alguma coisa desagradou você a ponto de não ter valido a pena o vídeo para você, não tem problema nenhum, sem milindre. Você pode trocar o gostei pelo não gostei. Use a aba de comentários para tecer os comentários, eles são muito valiosos para mim. Pergunte aí o que você quiser. Enfim, esse canal ele é feito para você. Além de se inscrever, de deixar o joinha, divulgue também esse vídeo, tá? Divulgue aí para todas as suas redes de relacionamento que for possível, claro, os seus colegas, amigos, companheiros de trabalho, a família e tudo. Divulgue esse vídeo, mas claro, só se você desejar fazê-lo, tá? E visite a nossa página no YouTube, né? É só ir no YouTube e colocar lá Centro Espírita Lar dos Humildes. Lá você vai encontrar vídeos muito maravilhosos. Além desses aqui, você tem o dos vídeos do meu amigo Neto, falando sobre Palavras de Vida Eterna, aquela obra magnífica do Emmanuel, né, psicografada pelo Chico Xavier. Lá você encontra também, você quer saber sobre o Apocalipse, o estudo do Apocalipse na visão espírita. Meu amigo Ramon também tem um canal no YouTube com vídeos imperdíveis sobre o Apocalipse também. E tem o meu querido mestre Alcides também, com os seus vídeos sobre temas da doutrina espírita, temas evangélicos, temas, então, muito pertinentes e importantes para o nosso bem viver. Então, visite lá o nosso canal na página do YouTube. É só ir no YouTube e no browser você coloca lá Centro Espírita Lar dos Humildes. E aí você vai encontrar todos esses vídeos e outros aí que eu acabei de citar, tá ok? Bom, como eu costumo localizar no tempo e no espaço, né? Eu estou gravando esse vídeo numa manhã de quarta-feira, 30 de março de 2022, aqui em Fortaleza, no Ceará, obviamente, semana de muita chuva. Você vai estar assistindo esse vídeo uma semana depois. Eu não sei se nessa semana que vocês estão assistindo está com muita chuva, mas vocês devem lembrar que na semana passada, né, em que eu gravei esse vídeo, né, a semana passada do ponto de vista de vocês, olha como o tempo é algo fascinante e maravilhoso. Então, nessa semana que eu estou gravando, a nossa cidade aqui de Fortaleza está com muita chuva, chuva mesmo, e também, vergonhosamente, a nossa estrutura, como sempre acontece todos os anos que tem muita chuva, né, não suporta a quantidade de água, né, ruas alagadas, buracos aí por todas as ruas, há um viaduto até muito importante com um buraco que já fendeu toda a superfície. Bom, tem sempre as mazelas aí causadas pela chuva, mas não é nem a chuva não, é a infraestrutura mal feita. Mas deixa aí seu comentário também, o que você pensa a respeito disso. Então, é isso. Vamos dar início, então, à nossa aula de número 81 e vamos começar
Estamos no capítulo 15, né? Vamos agora iniciar do item 56 do capítulo 15, que versa sobre a aparição de Jesus após a sua morte. Jesus morreu na cruz, né? E como consta lá nos evangelhos, né? Jesus apareceu em diversas ocasiões após a sua morte. Aí Allan Kardec vai estudar os fenômenos dessas aparições após a morte do Divino Mestre. Começando então no item 56, Kardec inicia, aliás, o item 56 é a transcrição do trecho bíblico. E aí Kardec transcreve o seguinte: mas Maria, de Madalena, né, se conservou fora, perto do sepulcro, a derramar lágrimas. E estando a chorar, como se abaixasse para olhar dentro do sepulcro, viu 2 anjos vestidos de branco, assentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira, o outro do lado dos pés. Disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela respondeu: é que levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus de pé, sem saber, entretanto, que fosse Jesus. Este então lhe disse: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, pensando fosse o jardineiro, lhe disse: Senhor, se foste tu quem o tirou, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Logo ela se voltou, disse-lhe Jesus: Maria. Logo ela se voltou e disse: Rabone, isso é, meu Senhor. Jesus lhe respondeu: não me toques, porquanto ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes de minha parte: subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi então dizer aos discípulos que vira o Senhor e que este lhe dissera aquelas coisas. Esse incrível texto está em São João, no capítulo 20, versículos de 11 a 18. Muito interessantíssimo, né? Interessantíssimo mesmo esse detalhe. Com o conhecimento espírita que nós temos já hoje, né? E aí vem toda a confusão a respeito de se Jesus ressuscitou, foi o corpo de Jesus que apareceu. Nesse pequeno trecho, aliás, deixa muito claro que não era bem o corpo de Jesus. Maria de Madalena era íntima de Jesus, conhecia Jesus, e aquele corpo Maria não reconheceu. Inclusive aqui no texto, foi a hora que eu bocejei um pouco de risada, pelo amor de Deus, não foi desrespeituoso não, é que eu achei muito engraçada mesmo a cena, Maria confundindo Jesus com o jardineiro. Percebam como não era o corpo de Jesus, não foi o corpo que saiu ali do túmulo dotado de vida, porque aquele corpo, o corpo que estava no túmulo, na tumba, Maria conhecia, Maria conviveu com ele, era íntima dele, e Maria não o reconheceu, só quando ele a chamou pelo nome, só quando o mestre pronunciou o nome dela, Maria, com aquela voz, né, retumbante, quando ele pronunciou Maria e deu as instruções do que ela tinha que fazer, foi que ela reconheceu na voz o Divino Mestre. Para a doutrina espírita, né, ou mais especificamente para a ciência espírita, que estuda, dentre outras coisas, o perispírito, aqui nesse trecho fica bem claro que o que Maria viu foi o corpo astral de Jesus, ou o perispírito, ou mais especificamente, embora o que eu vou dizer aqui é um pouco especulativo, né? Mas mais especificamente deve ter sido o duplo etéreo de Jesus. Jesus realmente havia desencarnado, mas o perispírito de Jesus moldou
um corpo astral, que é o duplo etéreo, e este foi o que Maria viu. Daí a sua confusão, daí o fato de Maria não ter reconhecido o corpo do mestre, porque o duplo etéreo não é igual ao corpo. Ele é mais sutil, ele é bem menos denso, enfim, e fica de maneira muito explicada se você compreende o perispírito e certas propriedades do perispírito, a saber, essa que Jesus utilizou, foi a plasticidade do perispírito. O que é a plasticidade? É a propriedade que o perispírito tem de plasmar em torno dele uma superfície com textura, com uma certa densidade, que pode inclusive lhe conferir uma certa forma. E foi essa forma apresentada por Jesus de maneira perispiritual através do duplo etéreo. Essa é a explicação científico-espírita doutrinária. Mas diga aí o que você pensa. Você acha que não, que era o corpo mesmo de Jesus, como diz na Bíblia? Você acredita que tratou-se de uma ressurreição realmente? Ou ao contrário, né? O termo não é bem ao contrário. Ou, como atesta a doutrina espírita, o que vimos foi o duplo etéreo. Na verdade, nos textos mais canônicos do Espiritismo se atesta que é o próprio perispírito. Já lembrando que eu não pertenço à escola clássica perispirítica, digamos assim. Eu sou da neo-escola, que vejo o perispírito como um campo de energia. Mas mesmo para quem é da escola clássica, que vê o perispírito com essa casca realmente em torno do espírito, não vai ter problema nenhum não, porque de qualquer forma a fonte, o elemento, a entidade causadora do fenômeno e do processo é realmente o perispírito. E aí ninguém precisa brigar por causa disso, tá bom? Vamos dar então prosseguimento aqui no item 57, tá? No item 57, eu acho que é mais um trecho, acho que é mais um trecho bíblico, e esse um pouquinho extenso, tá? Vamos lá. Naquele mesmo dia, indo dois deles para um burgo chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, falavam entre si de tudo o que se passara. Provavelmente estavam aludindo aí à recém-crucificação de Jesus, que deve ter sido o evento da época, o evento do momento. Estádio é uma unidade de medida, tá? E aconteceu que, quando conversavam e discorriam sobre isso, Jesus se lhes juntou e se pôs a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam tolhidos a fim de que não o pudessem reconhecer. Ele disse: De que vinhais falando a caminhar e por que estáis tão tristes? Um deles, chamado Cleofás, tomando a palavra, disse: Serás em Jerusalém o único estrangeiro que não saiba do que aí se passou estes últimos dias? Que foi? Perguntou ele. Responderam-lhe a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um poderoso profeta diante de Deus e diante de toda a gente, e acerca do modo porque os príncipes dos sacerdotes e os nossos senadores o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos fosse ele quem resgatasse a Israel. No entanto, já estamos no terceiro dia depois que tais coisas se deram. É certo que algumas mulheres da que estavam conosco nos espantaram, pois que, tendo ido ao seu sepulcro antes do romper do dia, nos vieram dizer que anjos mesmos lhes apareceram, dizendo-lhes que ele estava vivo. E alguns dos nossos, tendo ido também ao sepulcro, encontraram todas as coisas conforme as mulheres haviam referido. Mas quanto a ele, não o encontraram. Disse-lhes então Jesus: Ó insensatos de coração tardo a crer em tudo a que os profetas hão dito.
Não era preciso que o Cristo sofresse todas essas coisas e que entrasse assim na sua glória? E a começar de Moisés, passando em seguida por todos os profetas, lhe explicava o que em todas as Escrituras fora dito dele. Ao aproximarem-se do burgo para onde se dirigiam, ele deu mostras de que ia mais longe. Os dois o obrigaram a deter-se, dizendo-lhe: Fica conosco, que já é tarde e o dia está em declínio. Ele entrou com os dois. Estando com eles à mesa, tomou do pão, abençoou-o e lhes deu. Abriram-se-lhes ao mesmo tempo os olhos e ambos o reconheceram. Ele, porém, lhes desapareceu das vistas. Então disseram um ao outro: Não é verdade que o nosso coração ardia dentro de nós quando ele pelo caminho nos falava, explicando-nos as Escrituras? E, erguendo-se no mesmo instante, voltaram a Jerusalém e viram que os 11 apóstolos e os que continuavam com eles estavam reunidos e diziam: O Senhor em verdade ressuscitou e apareceu a Simão. Então também eles narraram o que lhes acontecera em caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Enquanto assim confabulavam, Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: A paz seja convosco, sou eu, não vos assusteis. Mas na perturbação e no meio do que foram tomados, eles imaginaram estar vendo um espírito. E Jesus lhes disse: Por que vos turbais? Por que se elevam tantos pensamentos nos vossos corações? Olhai para as minhas mãos e para os meus pés, e reconhecei que sou eu mesmo. Tocai-me e considerai que um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, como eles ainda não acreditavam, tão transportados de alegria e de admiração se achavam, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que se coma? Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele comeu diante deles e, tomando os restos, lhes deu, dizendo: Eis que, estando ainda convosco, eu vos dizia que era necessário se cumprisse tudo o que de mim foi escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ao mesmo tempo, lhes abriu o Espírito a fim de que entendessem as Escrituras, e lhes disse: É assim que está escrito, e assim era que se fazia necessário sofresse o Cristo e ressuscitasse dentre os mortos ao terceiro dia, e que se pregasse em seu nome a penitência e a remissão dos pecados em todas as nações, a começar por Jerusalém. Ora, vós sois testemunhas dessas coisas. Vou enviar-vos o dom de meu Pai, o qual vos foi prometido. Mas, por enquanto, permanecei na cidade, até que eu vos haja revestido da força do alto. Esse texto interessantíssimo está em São Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 49. Aqui, né, eu estou dando primeiramente assim, o meu comentário, após a leitura, né, eu não entrei ainda no comentário do próprio Kardec, que irá com certeza tecer as suas argumentações. Aqui, muito embora o texto ele é muito incisivo, inclusive no tocante a quando o próprio Jesus alude que tinha carne, tinha osso, né? Aqui fica muito claro que Jesus plasmou um duplo etéreo com grande densidade, né? Para testificar aos seus, na minha opinião, para deixar claro, inclusive, o cumprimento das profecias, né? Que lhe dizia que ele voltaria, que lhe dizia que ele ressurgiria. E também é importante lembrar que o termo ressurreição, na Bíblia, principalmente
lá na Torá, no Velho Testamento, tem um significado um tanto quanto diferente, porque você tem a ressurreição da carne e a ressurreição do espírito. A ressurreição da carne aludindo à reencarnação, e a ressurreição do espírito como sendo a depuração maior, ou a depuração completa, ou seja, a plenitude do espírito na sua forma entre aspas, espiritual completa. Então, Jesus apareceu aos seus como forma perispiritual, porém revertido de um perispírito que lhe concedia propriedades tangíveis, ou seja, palpáveis. E isso deixa bem claro a maneira com que Jesus se portava, né? Lembrando lá do relato dos irmãos de Emaús, quando Jesus estava jantando com eles, e quando os irmãos, quando Jesus parte o pão, né, e conversa com eles, Jesus desaparece, como se ele tivesse se teletransportado daí. Já nesse trecho citado no item 57, observem que Jesus aparece, né, para Simão, aparece para o colegiado dele que estava então reunido, e Jesus aparece entre eles, notando que não era mais assim um corpo como o meu, como o seu, porque corpos como o meu, como o seu, não aparecem e desaparecem, né? Quando nós queremos entrar em algum lugar, nós temos que entrar pela porta, abrindo a porta ou batendo a porta para que alguém abra para nós entrarmos. E Jesus não, ele simplesmente apareceu no recinto sem atravessar pela porta, né? Um corpo denso de carne e osso e sangue como o nosso não pode fazer esse tipo de coisa, tá bom? Mas deixa aí o seu comentário, o que você pensa a respeito disso? O seu comentário é muito importante. Bom, passando aqui para o item 58, que também é uma transcrição bíblica. Allan Kardec continua nas transcrições para posterior análise. Então, item 58 do capítulo 15. Ora, Tomé, um dos 12 apóstolos, chamado Dídimo, não se achava com eles quando Jesus lá foi vindo. Os outros discípulos então lhes disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: Se eu não vir nas suas mãos as marcas dos cravos que as atravessaram, e não puser o dedo no buraco feito pelos cravos, e minha mão no rasgão do seu lado, não acreditarei absolutamente. 8 dias depois, estando ainda os discípulos no mesmo lugar, e com eles Tomé, Jesus se apresentou, achando-se fechadas as portas. Olha esse detalhe. Jesus apareceu. E aqui, observem que nesse texto bíblico está muito enfático. Jesus apareceu estando as portas fechadas, quer dizer que ele simplesmente materializou-se no lugar, ou seja, não era um corpo de carne, osso e sangue como o nosso corpo. Então, Jesus se apresentou achando-se fechadas as portas e, colocando-se no meio deles, disse-lhes: A paz seja convosco. Deus disse em seguida a Tomé: Põe aqui o teu dedo e olha minhas mãos. Estende também a tua mão e mete-a ao meu lado, e não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé lhe respondeu: Meu Senhor, meu Deus. Jesus lhe disse: Tu creste, Tomé, porque viste. Ditosos os que creram sem ver. E esse texto está lá em São João, no capítulo 20, versículos de 24 a 29. E aí o meu comentário unicamente é sobre realmente a questão da aparição, digamos assim, fantasmagórica, materializada de Jesus no ambiente fechado, relato do próprio discípulo, do próprio escritor evangélico São João, o evangelista São João. Bom, depois no item 59, temos mais um relato bíblico transcrito por Allan Kardec. Item 59 do capítulo 15 da Gênese espírita.
Jesus também se mostrou depois aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, mostrando-se desta forma: Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, na Galiléia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos estavam juntos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Os outros disseram: Também nós vamos contigo. Foram-se e entraram numa barca, mas naquela noite nada apanharam. Ao amanhecer, Jesus apareceu à margem, sem que seus discípulos conhecessem quem era ele. Disse-lhes então: Filhos, nada tendes que se coma? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes ele: Lançai a rede do lado direito da barca e achareis. Eles a lançaram logo e quase não puderam retirar, tão carregada estava de peixes. E então o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, vestiu-se, pois que estava nu, e se atirou ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, e como não estavam distantes da praia, mais de 200 côvados, côvado é uma unidade de medida de distância também, puxaram daí a rede cheia de peixes. Esse trecho está em São João, capítulo 21, versículos de 1 a 8, caso você queira dar uma conferida. E aqui de novo temos mais um exemplo da aparição de Jesus. Com relação ao fato de Jesus saber onde é que estavam os peixes, já explicamos isso em aulas anteriores, com a dupla vista, por exemplo, com a vista emancipada pelo fato de Jesus já estar no estado espiritual. Ele poderia ver de diversos ângulos, de muitos lugares, ou mesmo de cima, e poderia ver claramente onde se localizavam os peixes. Aí não traz mais nenhuma novidade para nós, não. Jesus não estava mais vendo com os olhos, esses nossos típicos olhos de gelatina, né? Jesus estava vendo agora com a visão espiritual. Bom, depois, então aqui foi mais um exemplo das aparições de Jesus, né? Indo agora para o item 60, a Gênese aqui, Gênese kardeciana, né? Gênese espírita, Kardec nos traz mais uma, se eu não me engano, é o último trecho, a última transcrição dos evangelhos, né? Antes de começar a sua análise. E no item 60, então, Kardec transcreve o seguinte: depois disso, ele os conduziu para Betânia, e tendo lavado as mãos, os abençoou, e tendo-os abençoado, se separou deles e foi arrebatado ao céu. Quanto a eles, depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. Estavam constantemente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Esse texto está em São Lucas, capítulo 24, versículos de 50 a 53. Eu fico imaginando a alegria, sabe? A alegria indizível dos discípulos do Mestre, né? Tão humilhados que foram, tão combalidos que foram, diante ao assassinato brutal e injusto do Mestre, ante a forma tão humilhante de morte, que morrer na cruz era na época, né? Hoje não há mais esse tipo de morte, mas na época, na Palestina dominada pelos romanos de então, a morte na cruz era a forma mais infame de se morrer. Tinha as condenações à morte, tinha muitos métodos, como apedrejamento, enforcamento, muitos outros métodos. A cruz era considerado um dos piores métodos de sacrifícios, de pena de morte, e era concedida aos bandidos mesmo, a assassinos, a pessoas realmente periculosas para a sociedade, para pessoas realmente que eram consideradas párias da sociedade. Então, a exemplo de todos os que morreram dessa forma, Jesus morreu como um pária, morreu como
uma pessoa indigna, uma pessoa amaldiçoada pela sociedade. Então imagine a tristeza dos seus, né? A tristeza dos apóstolos. Um deles, vocês sabem de quem eu vou falar agora, um deles deprimiu-se de tal forma que tirou a própria vida, enforcado, o Judas, o mal compreendido Judas. Depois, algum dia, eu vou estabelecer eu vou fazer uma aula, eu vou dedicar uma aula exclusiva só a Judas. Só a Judas foi muito incompreendido e ainda é incompreendido até os dias de hoje. Estamos nos aproximando da Semana Santa. Depois da Semana Santa vai vir o triste espetáculo da queima do Judas, né, da malhação do Judas que se chama. E, minha nossa, 2022, mais de 2000 anos se passaram e ainda se tem essa alegria macabra de se queimar. Tudo bem, é um boneco, tem um comércio por trás disso, tem gente que ganha dinheiro com isso, mas tem gente que coloca toda a sua emoção, todos os sentimentos em como se estivesse queimando mesmo uma pessoa. E o que é pior ainda, como se essa pessoa, perfigurando Judas, merecesse isso. E ele foi, outro sim, incompreendido. Na verdade, Judas foi um dos discípulos que mais acreditou em Jesus. Mas um dia, não hoje, eu vou falar mais a respeito disso. Porque o que eu quero comentar é que, imaginem a alegria de quem estava vendo o mestre retornando, principalmente cumprindo a promessa que ele mesmo tinha dito que em 3 dias retornaria. Porque eles estavam acabados, estavam desacreditados, talvez eles tinham perdido até mesmo a crença em Jesus, porque Jesus foi humilhado, foi surrado, foi chicoteado, né? Puseram uma coroa de espinhos na cabeça dele, foi levado à cruz, foi crucificado, morreu. E na visão deles até, talvez, enfim, sumido do túmulo e agora aparecendo. Que glória, né? Que alegria esses discípulos devem ter sentido. Aquela alegria com um misto de decepção, com um misto de vergonha por terem duvidado, né? É só uma elucubração, é só talvez uma vivência daquilo que esses homens simples de coração, mas poderosos em espíritos, foram escolhidos a dedo pelo Cristo. Eram homens simples, homens rústicos, eram pescadores, eram carpinteiros, eram operários de obras, mas com um espírito brilhante, com um espírito para a época, um espírito, cada um deles luminosíssimos a ponto de terem sido escolhidos pelo próprio Cristo para serem, para representarem e para perfazerem o seu colegiado. Bom, voltando aqui para os textos de A Gênese, Kardec, acho que começa as explicações, né, dele. Eu teci ali o meu comentário, e a partir do item 61, temos os comentários aqui de Kardec. Vamos lá, no item 61, Kardec começa escrevendo o seguinte, comentando o seguinte: todos os evangelistas narram as aparições de Jesus após sua morte com circunstanciados pormenores que não permitem se duvide da realidade do fato. Elas, aliás, se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas. Olha só, e quando Kardec se refere a leis fluídicas, ele está diretamente se referindo a perispírito. Pelas leis fluídicas, que eu diria, né, na linguagem moderna, leis de campos. E pelas propriedades do perispírito, né? E nada de anômalo apresentam em face dos fenômenos do mesmo gênero, cuja história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos, sem lhes faltar sequer a tangibilidade. Veja, o fato de você poder tocar, ser tangível. Se notarmos as circunstâncias em que se deram as suas diversas aparições, nele reconheceremos em tais ocasiões todos os caracteres de um ser fluídico ou de campo.
aparece inopinadamente e no mesmo modo desaparece. Aquilo que eu já comentei, né? Ele se materializa e depois se desmaterializa. Uns o veem, outros não, sob aparências que não o tornam reconhecível, nem sequer aos seus discípulos. Lembrando que nem todos os reconheceram, lembrando da Maria de Madalena, que até o confundiu como jardineiro, lembra? Mostra-se em recintos fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar, como eu já comentei para vocês, né? Sua própria linguagem carece de vivacidade, da de um ser corpóreo, fala em tom breve e sentencioso, peculiar aos espíritos que se manifestam daquela maneira. Todas as suas atitudes, numa palavra, denotam alguma coisa que não é do mundo terreno. Sua presença causa simultaneamente surpresa e medo. Ao vê-lo, seus discípulos não lhe falam com a mesma liberdade de antes. Sentem que já não é um homem. Primeiro, pelo fato de que, na verdade, eu acho que, desculpa, o único que viu Jesus sendo morto foi João. Na época era um menino, né? João Marcos, foi o único que viu. Os outros fugiram, nenhum viu, ouviram os relatos, né? Um se suicidou, que foi o Judas, como eu já comentei anteriormente, e os outros, né? Lucas, Mateus e Marcos, nenhum deles presenciou, mas viu, né? Aliás, ouviram os relatos. A mãe de Jesus estava presente, então eles sabiam que Jesus havia morrido. E o espanto é normal. Ninguém nunca viu alguém morto e vê de novo falando, e realmente ficou claro, se nós analisarmos desde a aparição para Maria Madalena, você vê que não era um homem, não era o mesmo Jesus, o corpo. Ela não o reconheceu. Os irmãos de Emaús não o reconheceram. Tomé só acreditou porque colocou os dedos lá na ferida. E os outros, notadamente nos textos, como Kardec está revelando aqui, mostravam medo, mostraram assombro. E não era para menos. Continuando agora com os comentários de Kardec. Segundo parágrafo do item 61, de A Gênese. Jesus, portanto, se mostrou com seu corpo perispirítico, o que explica que só tenha sido visto pelos que ele quis que o vissem. Se estivesse com seu corpo carnal, todos o veriam como quando estava vivo. Ignorando a causa originária do fenômeno das aparições, seus discípulos não se apercebiam dessas particularidades, a que provavelmente não davam atenção. Desde que viam o Senhor e o tocavam, haviam de achar que aquele era o seu corpo ressuscitado. E aqui Kardec chama a atenção para um detalhe muito importante, é que a doutrina ou a ciência espírita nos ensina, dentre outras coisas, que o espírito ele pode optar a quem ele aparecer, pode optar para quem ele vai aparecer. Então, pode, numa sala com 10 pessoas, por exemplo, pode aparecer um espírito e pode ser uma aparição física, aí os 10 vão ver, porque a aparição é física, e pode ser também uma aparição mediúnica, a qual só o médium vidente vai poder ver aquela aparição. Não sei ao certo se é a isso, se é a visão mediúnica que Kardec se referiu, mas é algo a se pensar e é algo a se levar em conta. E ainda há também um detalhe, segundo Kardec, isso está no Livro dos Espíritos, segundo Kardec, o espírito ele tem a propriedade de ser visível só para quem ele deseja ser visível. O que explica realmente muitos dos casos aqui em que somente os discípulos viam Jesus e outras pessoas não. Mas deixa aí o seu comentário, o que você acha a esse respeito? Você tem alguma pergunta a fazer? Deixa aí na aba de comentários, tá? Bom, indo para o item 62,
Kardec assim se expressa. Ao passo que a incredulidade rejeita todos os fatos que Jesus produziu por terem uma aparência sobrenatural e os considera, sem exceção, lendários, o Espiritismo dá explicação natural à maior parte desses fatos. Prova a possibilidade deles, não só pela teoria das leis fluídicas ou de campos, lembrando que o de campos é vernáculo meu, como pela identidade que apresentam com análogos fatos produzidos por uma imensidade de pessoas nas mais vulgares condições. Por serem, de certo modo, tais fatos do domínio público, eles nada provam, em princípio, com relação à natureza excepcional de Jesus. O que Kardec está dizendo aqui é que, esmiuçando, interpretando o que Kardec disse agora, se você compreende as leis do espírito, ou melhor dizendo, se você compreende a estrutura e as propriedades do perispírito, você vai entender que todas essas coisas vivenciadas por Jesus, nada tem de milagroso, nada tem de fantástico, são as propriedades do perispírito. A propósito, tem uma nota de rodapé aqui no item 62, pelo menos na minha tradução, que é a nota de rodapé número 105, que versa sobre o seguinte: os inúmeros fatos contemporâneos de curas, aparições, possessões dupla vista e outros que se encontram relatados na Revista Espírita e lembrados nas observações acima, oferecem até quanto aos pormenores tão flagrante analogia com os que o Evangelho narra, que ressalta evidente a identidade dos efeitos e das causas. Não se compreende que o mesmo fato tivesse hoje uma causa natural e que essa causa fosse sobrenatural outrora, diabólica com uns e divina com outros, se fora possível pô-los aqui em confronto uns com os outros. A comparação mais fácil se tornaria não o permitem, porém o número deles e os desenvolvimentos que a narrativa reclama. Aqui Kardec está lembrando que muitos fenômenos parecidos ocorreram antes de Jesus e ocorreram também muito após Jesus Cristo. A Revista Espírita lá, quem se debruça por sobre a Revista Espírita lá, aqueles 12 volumes, vão encontrar descrições de fenômenos muito interessantes, muito fascinantes e muito semelhantes aos vivenciados pelo próprio Jesus, deixando a crer que Jesus não teve a primazia desses fenômenos, deixando bem claro que Jesus, mesmo depois de morto, ainda aproveitou para nos ensinar sobre as propriedades do Espírito. Jesus, de quebra, ainda nos legou, nos mostrou na prática o que o Espírito pode fazer, o que o Espírito pode realizar. Isso é muito interessante, gente, muito interessante mesmo. Bom, passando aqui para o item 63, Kardec escreve o seguinte: o maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que seus ensinos produziram no mundo, malgrado, ou seja, apesar das exiguidades dos seus meios de ação. Era muito pouco, estamos falando de uma Palestina de mais de 2000 anos atrás, sem recursos nenhum. Na época não tinha rádio, não tinha jornal, não tinha internet, não havia tecnologia. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na mais humilde condição, no seio de um povo pequenino, quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, apenas durante 3 anos prega a sua doutrina. Em todo esse curto espaço de tempo, é desatendido e perseguido pelos seus concidadãos. Vê-se obrigado a fugir para não ser lapidado, ou seja, apedrejado. É verdade, tem uma passagem lá na Bíblia que mostra que Jesus teve que fugir à noite, até se escondendo num cesto, transportado, descendo um muro enorme, e fugiu para não ser apedrejado.
é traído por um dos seus apóstolos, renegado por outro, né? Numa clara alusão aqui à traição de Judas, né? E a negação de Pedro, né? Que Jesus que negou o mestre 3 vezes, abandonado por todos no momento em que cai nas mãos de seus inimigos, e é óbvio, na hora que Jesus cai na mão de todos os inimigos, aliás, na mão dos seus inimigos, todos eles ficaram com medo de serem perseguidos também, de terem também o mesmo destino. É um medo muito natural, é um medo muito humano. Só fazia o bem, né? Jesus só fazia o bem, e isso não o punha ao abrigo da malevolência, que dos próprios serviços que ele prestava tirava motivo para o acusar. Não esqueçam que chegaram a dizer que se Jesus expulsa demônios é porque está macumunado com o próprio demônio. Se Jesus cura os demoninhados é porque ele faz isso com a permissão do próprio demônio. Até isso diziam do mestre, lembram? Ou seja, que dos próprios serviços que ele prestava, tirava motivo para o acusar. Condenado ao suplício que só aos criminosos era infligido, morre ignorado do mundo, visto que a história daquela época nada diz a seu respeito. E é verdade, todo mundo acha que quando Jesus morreu, ele morreu como um herói. Não, gente, ele morreu, já falei isso aqui no bloco anterior, Jesus morreu como um indigente, morreu como um assassino, como um bandido. Só aquela turba, talvez dos mais íntimos e os que conheciam realmente o seu poder, falaram alguma coisa. Se alguém chegasse na cidade um mês depois, se alguém perguntasse, olha, eu ouvi falar de Jesus, o que dizia era que não, foi um criminoso que crucificaram ali, foi um baderneiro, foi um agitador. Era isso que se dizia de Jesus à época, não se iludam não. A visibilidade de Jesus Cristo veio depois, muito depois, como aliás parece ser marca comum para todos os espíritos nobres, né? Como parece ser marca comum para todos os espíritos iluminados. No começo eles são sempre rechaçados, no começo eles são sempre desconhecidos, no começo eles são sempre criminalizados. Só depois, muito depois, que se reconhece a sua obra. Tem até uma nota aqui, uma nota de rodapé 106, que diz assim, ó, dele unicamente fala o historiador judeu Flávio Joséfo, que aliás diz bem pouca coisa. É realmente, ao que parece, somente Flávio Joséfo, que foi um historiador romanizado, que viveu na Palestina na época de Jesus, só unicamente dele que temos algumas letras, algumas linhas a respeito de Jesus, e de mais ninguém. Pra você ter ideia como Jesus não foi esse popstar que é hoje, não foi esse... Bem que eu digo popstar, mas... E olha que eu sou profundo fã de rock também, tá? Mas quando vem um grupo famoso de rock, como o Scorpions, Pink Floyd, lota os estádios, né? Será que Jesus vindo causaria ainda a mesma admiração, a mesma relevância, o mesmo prestígio? Ou só poucos que iriam atender a um chamado de aparição dele? Estou abstraindo, tá? O que você acha sobre isso? Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Porque é engraçado, né? Quando você fala... Eu não sei se vocês já passaram sobre isso, mas... Aliás, perdão, não sei se vocês já passaram por isso, mas... Quando você está numa roda de amigos do trabalho, ou numa roda afim, quando você fala sobre rock, ou algum tema do dia a dia, todo mundo para, né? Para ouvir, todo mundo dá opinião, todo mundo participa. Mas experimenta falar sobre Jesus numa roda de amigos. Todo mundo já vai lhe criticar, todo mundo já vai dizer, ih, tá virando crente, tá virando padre, tá virando... Ih, lá vem conversa sobre Jesus, as pessoas já não toleram mais. Não é verdade? Você que já passou por isso sabe do que eu estou
dizendo, né? Bom, continuando aqui o texto, né? Continuando aqui, continuando, ainda o item 63, tá? Nada escreveu. Entretanto, ajudado por alguns homens tão obscuros quanto ele, sua palavra bastou para regenerar o mundo, sua doutrina matou o paganismo onipotente e se tornou o facho da civilização. Tinha contra si tudo o que causa o malogro das obras dos homens, razão porque dizemos que o triunfo alcançado pela sua doutrina foi o maior dos seus milagres, ao mesmo tempo que prova ser divina a sua missão. Se em vez de princípios sociais e regeneradores fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele apenas houvesse legado à posteridade alguns fatos maravilhosos, talvez hoje mal o conhecessem seu nome. Eu concordo com Allan Kardec plenamente. É verdade que chama muito a atenção os milagres vivenciados por Jesus, as suas curas, seus ressuscitamentos, suas aparições após a morte. É verdade, esses fatos são maravilhosos. Mas a sua palavra é que é imorredora. O seu ensino de valores, o seu sermão do monte, o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, né? Como ele nos amou, o amai a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Enfim, esse código de convivência de uns com os outros, pautado no amor, pautado na caridade, isso sim. Essa palavra verbo, porque se traduz em ação, foi o que realmente conduziu a humanidade a um novo patamar. Foi o que realmente levou a humanidade a outro nível. Não é à toa que, como diz, acho que foi Ernesto Bozano, não, Ernesto Renan, Ernesto Bozano não. Foi como disse o grande pesquisador sobre a vida de Jesus, Ernesto Renan, quando ele diz que Jesus foi tão gigantesco que Jesus não coube na história, e realmente Jesus não cabe na história. A história é que se curvou a Jesus, pois nós temos, pelo menos no Ocidente, a história dividida entre antes de Jesus e após Jesus Cristo. Temos o antes de Cristo e depois de Cristo. Nenhum outro vulto na história da humanidade foi tão gigantesco que causou esse hiato em toda a história da humanidade. Pensem a esse respeito, o que você acha sobre isso? E agora Kardec se debruça sobre um fato também muito interessante, que é acerca do desaparecimento do corpo de Jesus. No item 64, Kardec escreve o seguinte: o desaparecimento do corpo de Jesus após sua morte ha sido objeto de inúmeros comentários. Atestam-no os quatro evangelistas, baseados nas narrativas das mulheres que foram ao sepulcro no terceiro dia depois da crucificação e lá não o encontraram. Viram alguns nesse desaparecimento um fato milagroso, atribuindo-o outros a uma subtração clandestina, ou seja, será que não afanaram o corpo de Jesus? Segundo outra opinião, Jesus não teria tido um corpo carnal, mas apenas um corpo fluídico. Inclusive, Rustem é adepto desse princípio, que eu não concordo em nenhuma hipótese com isso. Não teria sido, em toda a sua vida, mais do que uma aparição tangível, uma palavra, uma espécie de agênero. E isso, na minha opinião, é totalmente descabido. Se ele tinha um corpo tangível, então para que a gestação da mãe dele? Para que o nascimento? Maria sentiu as dores do parto,
O corpo não tinha nada de fluídico, não, antes dele morrer. Era um corpo de carne e osso, como o meu e o seu. Essa história de corpo fluídico, para mim, eu acho uma extrema bobagem. Mas deixa aí o seu comentário, tá? Só se você quiser. Numa palavra, uma espécie de agênere. Seu nascimento, sua morte, todos os atos materiais de sua vida teriam sido apenas aparentes, como se Jesus fosse um mistificador, como se Jesus fosse um ator, como se Jesus fosse um falsário que estava representando e nada daquilo tivesse acontecendo. Tá vendo como é? É até indigna essa digamos assim, essa conclusão de que o corpo de Jesus era todo fluídico ou de campo. Não faz sentido isso, não. De novo, seu nascimento, sua morte, todos os atos materiais de sua vida teriam sido apenas aparentes. Assim foi que, dizem, seu corpo, voltado ao estado fluídico, pôde desaparecer do sepulcro e com esse mesmo corpo é que ele se teria mostrado depois da morte. Não concordo em nada com isso. Aqui Kardec não era o que Kardec acreditava, não, tá? Kardec apenas está descrevendo as ideias que se tinham, né? E se tem ao longo do tempo. Ainda hoje tem gente acreditando nisso. Isso aqui não é a ideia do Kardec, não. Kardec está descrevendo as teorias acerca do desaparecimento do corpo de Jesus, tá? É fora de dúvida que semelhante fato não se pode considerar radicalmente impossível dentro do que hoje se sabe acerca das propriedades dos fluidos, ou campos. Mas seria pelo menos inteiramente excepcional e em formal oposição ao caráter dos agêneres. E aí Kardec nos convida a olhar lá o capítulo 14, número 36. Trata-se, pois, de saber se tal hipótese é admissível, se os fatos a confirmam ou contradizem. E aí, o que é que você acha? O corpo de Jesus sempre foi fluídico? Sempre foi um campo não totalmente material? Ou não, como o que é mais lógico e muito mais racional, após a morte, sim, após o seu desencarne, aí sim Jesus vivenciou a realidade de um corpo fluídico ou de campo. Essas são as cenas dos próximos capítulos. Já estamos caminhando para o final, falta menos de 3 minutos, não daria tempo nos acercarmos desse assunto que é tão interessante, mas essa cereja do bolo desse capítulo ficará para a aula de número 82. Então, estamos terminando aqui. O que você gostou? Deixa o gostei se você gostou. Infelizmente, se não gostou, deixe o não gostei, sem milindre nenhum. Não vou me chatear com você. Eu não tenho a pretensão de agradar a todos. Isso seria impossível e eu tenho plena consciência disso, tá bom? Mas deixa seu comentário aí. Não esqueça de retransmitir esse vídeo, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, colegas, familiares, colegas de faculdade, de escola, da casa espírita também, até com os inimigos. Eu espero que ninguém tenha aqui. Mas se tiver, manda esse vídeo aí como sinal de que quer fazer as pazes, quem sabe, né? Me tocou muito, vocês perceberam que toda vida que Jesus aparecia, ele dizia, a paz esteja convosco, né? Coisa interessante que é a paz. É isso então, muito obrigado a você que assistiu, me viu, me ouviu, ou de preferência ambas as coisas até agora. Muito obrigado mesmo pelo seu prestígio, muito obrigado mesmo pela sua consideração. Ainda estamos numa pandemia, sabe, os números estão drasticamente baixando, o número de mortes, tá? Estamos considerando só o número de mortes, aparece em torno de 250, porém esse número é subnotificado, não esqueça disso. Se oficialmente estamos tendo 250, temos aí no mínimo umas 750 almas desencarnando ainda todos os dias só pela Covid-19. Então não abram a guarda ainda. Eu sei que aqui mesmo no Ceará e em muitos outros lugares o uso da máscara já não é mais obrigatório, mas eu continuo usando mesmo em lugares
abertos, ainda continuo usando a máscara, eu ainda acho que é necessário, eu ainda acho que é cedo demais para abandonar a máscara, tá? Cuide-se, mas o mais importante, tomem a vacina, elas é que estão salvando vidas. Ciência e o produto da ciência, no caso da ciência médica, da ciência de saúde, que o produto dela imediato, que são as vacinas, estão realmente salvando vidas, é por causa dela que estamos vivendo um momento muito, mas muito diferente de há um ano atrás. Quem lembra de um ano atrás o que é que estávamos vivendo? E é isso, cuidem-se, amemo-nos como Jesus nos amou. Beijo no coração, muita paz e até a próxima. Tchau.